Se você está procurando a configuração ideal para o seu OBS Studio, pessoal, eu abri 5 lives de teste com o X264 e com o encoder da NVIDIA NVENC, abordando também as novas opções de pré-definição do P1, do P7, o campo de ajuste. E eu tenho muitas observações para passar para vocês que eu peguei nesses testes. Para deixar melhor e mais didático mesmo, eu procurei criar uma bateria de testes, onde eu fiz aqui com os codificadores, as pré-definições, ajuste, o modo múltiplas passadas, que também é novo. Eu testei aqueles 3 campos, testei o passada única, 2 passadas com quarto da resolução, com a resolução total, e nessa experiência eu utilizei um processador, o Core i7-7700, uma placa de vídeo da NVIDIA 1060 de 6 GB, 512 bits, 16 GB de memória, o jogo Battlefield 5, com todas as configurações de vídeo no Ultra. Eu sou o Peu Bezerra, do projeto Guia do Streamer, e quero que você não perca tempo olhando essa bateria de testes e a qualidade de cada uma. Você consegue ter uma noção, ainda com a explicação que eu vou passar dos campos, de qual opção é melhor para você. E claro, se puder, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu sempre estou produzindo conteúdos do OBS aqui, procurando pôr na prática, abrir as lives e mostrar o resultado real. Bom, vamos começar analisando os testes que foram feitos aqui com o codificador da NVIDIA para minha placa de vídeo, que seria a minha opção mesmo, dar o máximo da minha placa de vídeo e máxima qualidade. Então, quando você vê eu falar de campos como pré-definição, seria esse daqui, tá bom, pessoal? Que tem opções do P1 para o P7, aonde as qualidades mais altas, gráficas mesmo, elas vão ficar aqui para cima, ó, de qualidade boa no P5 para o P7, tá bom? Mas eu também abri uma live com o P1 rapidíssimo. E aqui o que eu queria comentar é que se você quer jogar jogos de tiro, por exemplo, muito rápidos, muita dinâmica, bomba caindo, guerra, fumaça, fogo, muito efeito na tela, aí pessoal, o P1 rapidíssimo, o que eu notei que eu vou falar mais para frente é que ele não trava não, porém a qualidade reduz bastante, mas ele nem fica pixelando, sabe? Ele mantém todas as viradas rápidas, mas não se compara em utilizar do P5 para o P7, tá bom? Só queria comentar isso, vamos analisar. O ajuste, pessoal, eu vou fazer um vídeo só fazendo teste com esses campos, sabe por quê? Os testes de hoje vão ter o campo alta qualidade, baixa latência, latência ultra baixa. Eu quero realmente estimular, né? Ter um estímulo na live que a gente conte os segundos e veja qual que é a latência nesse resultado, né? Então esperem um próximo vídeo, a gente testou com alta qualidade e o modo múltiplas passadas. Pessoal, o passada única é o que menos exige de qualidade, porém se você quiser uma resolução gráfica maior uso de GPU, você usa o 2 passadas com 1/4 ou resolução total. Eu abri com 1/4 e resolução, vou mostrar para vocês. Porém, de cara, eu percebi que para mim, aqui para minha configuração, o 2 passadas 1/4 da resolução ficou ideal. Beleza, pessoal, vou dar o play enquanto eu vou falando com vocês. Aqui a gente testou a pré-definição P1 com o ajuste alta qualidade e múltiplas passadas em passada única. E pessoal, esse foi o modo mais rápido. Você pode ver que na movimentação aqui do personagem não trava de jeito nenhum. Qualquer movimentação aqui com a arma é bem rápido. Porém, você pode ver que fica os quadradinhos aparecendo, não tá pixelando, mas a qualidade reduz mesmo, porque a gente está incentivando que seja muito rápido e não tenha qualidade, é o P1. A diferença é gritante quando eu uso, por exemplo, o P7, que estimula a máxima qualidade aqui para o codificador. Em resumo, a qualidade assistindo do celular, pessoal, ficou boa, não travou nenhuma vez, nem no PC, nem no celular. Quando você dá uma parada aqui na tela, você foca mais, esse é um jogo de tiro, FPS, cheio de bomba, avião, fumaça. Então eu procurei estimular o máximo mesmo aqui nesse jogo para vocês verem. Mas se for um jogo mais de boa, a qualidade fica muito melhor que essa, tá bom? O P1, em resumo, é se você não quer travar sua live por nada em jogos de FPS e tudo mais. Agora eu vou dar o play para vocês verem e eu estimulei a qualidade de pré-definição, o P7, tá bom? Aqui começou a carregar o jogo, mas você pode ver que ele já renderiza muito melhor o mapa mesmo. E também aqui, pessoal, o mapa tá cheio, tem mais de 60 pessoas e vale considerar que eu tô usando o modo múltiplas passadas em 2 passadas, com resolução total. Dá para perceber que a qualidade melhora muito, tá bom? No celular, infinitamente melhor, nem se compara. E uma coisa que eu tenho que falar é que o uso de CPU ficou entre 3% e 4% no OBS, tá bom? Quando eu fiz os testes com o codificador X264, sempre ficava acima de 30%. Eu vou comentar isso, né, quando eu mostrar o X264, mas é legal já falar, para frisar bem, o NVIDIA Encoder usa muito menos do seu processador, ele vai carregar mais da GPU mesmo, da placa gráfica. Eu também procurei entrar aqui na água e olhar os gráficos aqui do mar mesmo, no Battlefield 5, e a qualidade ela nem se compara mesmo com o P1, tá bom? No P7 e com esse modo múltiplas passadas, tá puxando o máximo da minha placa gráfica, pessoal, uma resolução muito boa aqui pro meu setup. Beleza, pessoal, aqui eu fui diminuindo um pouco, tá vendo? A gente tá utilizando a pré-definição, o P5, né? Tá com uma qualidade boa, só que eu mudei o modo múltiplas passadas, tá bom? As 2 passadas ainda tem, só que não é resolução total, reduziu para 1/4 da resolução, ainda manteve mais estável, porém eu senti muito mais fluido, então
modo múltiplas passadas pro meu PC e pra minha qualidade aqui com o P5 ficou muito massa nesse 1/4 da resolução, tá bom? Não deixando no máximo do máximo. Até porque eu peguei essa placa de vídeo aqui em 2017, entendeu? Ela já tá aí saturada aí no mercado, cansadinha. Até por isso eu escolhi o Battlefield 5, né? Um jogo um pouquinho mais antigo, da arquitetura meio que da minha placa de vídeo, daquela época. Em resumo, aqui eu dosei uma configuração que eu usaria nas minhas lives mesmo, tá bom? O P5 ou o P6, com o ajuste em alta qualidade e o modo múltiplas passadas com as duas passadas, 1/4 da resolução. Ficou bom. O uso de CPU ficou baixo, eu não perdi nenhum quadro. É legal falar que eu não perdi nenhum quadro em nenhuma das lives, tá bom? Agora, pessoal, minhas considerações sobre os testes com o encoder X264, tá bom? Eu vou vir aqui até saída e primeiro, pessoal, eu fiz um teste utilizando o campo Very Slow, tá bom? Bem aqui embaixo. Se você ver, ó, o maior, ele vai fazer menos uso de CPU, que seria esse Ultra Fast aqui, pelas anotações, né? E o menor teria um maior uso de CPU. A primeira coisa que eu quero comentar, qualquer codificador e pré-definição que eu usei aqui, mesmo nas lives que eu não deixei gravado lá, que tiveram outras, eu vou contar o que aconteceu, todas elas tiveram o uso do processador da CPU aqui no OBS acima de 30%, chegando até 60%. Então, sempre o X264 vai puxar mais do seu processador ali do seu PC, tá bom? E o NVIDIA, né, ou da AMD, o codificador que for da placa de vídeo, vai estimular mais ela e tirar a carga do seu processador. É assim que funciona. O primeiro teste que eu fiz foi com a configuração Very Slow. Eu deixei o perfil no High, tá, pessoal? Sempre estimulando um pouquinho mais. E aí, olha só, eu queria mostrar pra vocês o que rolou, pessoal. Antes de deixar esse vídeo aqui, que tá com Very Slow, você pode ver, perfil High, Very Slow, eu tinha aberto uma live e aí eu fiquei uns 5 minutinhos jogando. Quando eu parei a live, ficou só 40 segundos. Sério, guys. E aqui você pode ver, ó, que o jogo, ele ia começar, quer ver? Eu vou voltar um pouquinho, ó. Ele vai virar a tela, vai começar e ele travou e a live travou em 42 segundos com o Very Slow. Eu fiz isso, aí aconteceu essa situação, eu pensei, fiz alguma besteirinha, aí deletei o VOD e abri de novo a live e aconteceu a mesma coisa. Se isso já aconteceu com você, usando aqui essa pré-definição, nesse codificador, comenta aí também. Então, com Very Slow, abri duas lives e, pessoal, nenhuma ficou de pé. Isso que eu achei estranho, não perdi quadros nem nada, mas a live na Twitch aqui mesmo, com 40 segundos ela parou, tá vendo? 42 segundinhos. Já aqui, utilizando a pré-definição Ultra Fast, aquela lá de cima, deu pra fazer a live de boa. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Vou abrir pra vocês, deixa eu voltar um pouquinho mais. E aqui a gente consegue ver o início do jogo. Ó, pessoal, aqui a gente consegue ver como faz diferença você ter uma placa de vídeo e potencializar com o encoder dela, né? Com o codificador preparado para dar as resoluções máximas ou o máximo que a sua placa vai permitir. Sempre usando o X264, a live fica fluida, ela não trava. Porém, aqui com Battlefield no Ultra, pessoal, na configuração do PC mesmo, acabou que não ficou legal. Aqui na mira você consegue ver uns pontinhos quadriculados, olha, sem nenhum travamento, ficou liso mesmo, ficou zero. Só que olha, pegando aqui o ambiente externo, dá pra ver realmente a diferença de utilizar esse codificador em alguns tipos de jogos, tá bom? Pode ser que em outros fique muito legal, porém em jogos de tiro eu não acho que fique muito massa, eu prefiro estimular com o codificador que eu tenho da placa. Caso vocês tenham ideias também de baterias de teste pra fazer, opções pra testar, pode comentar aí, deixa o like, se inscreve, que ajuda muito o projeto e esse tipo de conteúdo a sair aqui no canal. Tamo junto, guys, brigadão e até a próxima!